Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de eu falar desse tema tão fundamental, vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma história fictícia no interior de Goiás. É uma cidade fictícia no interior de Goiás que aborda suspense, emoção e ação. Muito bom esse livro, Jubiacaba, com personagens que levam o leitor ao imaginário. Está vindo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na livraria Palavra, no setor universitário, publicado pela editora Campos de Goiânia. Muito bom esse livro, um romance muito bom, Jubiacaba. Meu outro livro é Os Contos que eu Conto. É uma coletânea de contos, onde aborda temas filosóficos, sociais, do cotidiano das pessoas. Está vendo a livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, livraria Palavra, no setor universitário. Muito bom esse livro. E é publicado pela editora Campos de Goiânia também. Meu último livro é esse livro de poesias As Linhas da Harmonia, que foi publicado esse ano de 2025. Muito bom esse livro. Está vendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro. Meu livro de poesias As Linhas da Harmonia, que eu defino com poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando ao leitor a reflexão, a uma análise, a um pensamento crítico. Muito bom esse livro, de poesia As Linhas da Harmonia. Está vendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, publicado pela editora Campos de Goiânia. Todos esses 3 livros são muito bons, e agora chegando o Natal, né, é uma oportunidade de você dar um presente bom para uma pessoa, para uma pessoa querida que você tanto gosta. E nesse mês de dezembro está chegando o Natal, muitos amigos secretos. Quem quiser entrar em contato comigo, eu moro aqui em Bofinópolis, e aí, querendo, eu estou à disposição de todos vocês. É um bom presente para esse final de ano. De amigo secreto, com fraternização, muito bom esses 3 livros. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. O tema nosso de hoje é: a criatividade eterniza o pensamento. Todos nós sabemos que a criatividade ela é fundamental para que nós possamos desenvolver o cognitivo, o raciocínio e a capacidade de interpretar o mundo e a sociedade. A criatividade ela é essencial para uma sociedade que quer evoluir, que quer se destacar, que quer moldar um novo mundo e uma nova sociedade. E aí vem um tópico importante dentro desse assunto da criatividade e do pensamento. Criar é a máxima expressão do pensar analítico, pois concebe sentidos de relevância ao mundo e à sociedade, ou seja, criar algo que não existe, criar um texto que não está no mundo, não está em um livro. É muito importante isso, porque você criando, você está inovando, você está desenvolvendo uma capacidade de desenvolvimento da pessoa humana. É muito importante o criar. E o criar é a máxima expressão do ser humano, do pensar analítico. O que é o pensar analítico? O pensar que analisa, que vê todos os pontos, que vê todas as perspectivas. Então, esse é o pensar analítico, porque concebe sentidos de relevância no mundo e na sociedade. Eles concebem esses sentidos. Então, criar é a máxima expressão do pensar analítico, do pensar analisando, refletindo, dialogando comigo mesmo e com o mundo. Outro tópico importante: criando, o ser humano deixa sua marca registrada no mundo, seja em forma de poesia, inovação tecnológica ou um pensamento.
Ou seja, criar o ser humano, ele deixa a sua marca, deixa o seu legado para as gerações posteriores, deixa o seu registrado no mundo. Isso em forma de poesia, de inovação tecnológica ou de um pensamento. Poesia, um poeta que escreve uma poesia que vai ficar por gerações e gerações, o nome dele vai sempre ser lembrado, sempre vai ser reverenciado. É inovação tecnológica, um invento, né, que vem trazer mudança na sociedade, no mundo, que vai revolucionar o mundo. Sempre vai ser lembrado o inventor dessa inovação tecnológica. Ou então o pensamento, as teorias filosóficas, né, os grandes filósofos gregos, os grandes filósofos contemporâneos, tudo que eles pensam vai ficar para a posteridade, vai ficar para um novo tempo, uma nova sociedade que virá e que vai analisar o que eles pensaram. Na poesia, agora outro tópico importantíssimo. Na poesia, destacamos o poema de Gonçalves Dias, onde, com a criatividade poética, escreve o poema Canção do Exílio, onde revela todo o seu amor pelo Brasil, nesses versos que destacarei. Ou seja, a poesia de Gonçalves Dias, quem não conhece a poesia de Gonçalves Dias, da Canção do Exílio, que revela todo o seu amor pelo Brasil, pela pátria. E agora eu vou falar para vocês, destacar para vocês essa poesia. É muito interessante essa poesia, Canção do Exílio. O poema Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que descute os primores, que eu não encontro por cá. Sei que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. É muito bonita essa poesia do Gonçalves Dias, Canção do Exílio, que além de ele usar elementos da natureza, né, elementos do Brasil, ele até faz uma declaração muito grande ao Brasil, à nossa terra, porque está isolado em outro país. E com isso ele lembra do Brasil e faz esse poema lindo. Esse poema que é uma verdadeira declaração de amor ao Brasil. Hoje ele utiliza de elementos da natureza, o sabiá. Quantas vezes o sabiá é repetido nesse poema, né? Mostrando assim que ele é um pássaro genuinamente brasileiro. E aí, através desse sabiá, ele invoca todo o seu amor pelo Brasil, que onde ele está exilado, ele não escuta o canto do sabiá. E também lá onde ele está no exílio, não tem as palmeiras, né? Então ele utiliza desses dois pontos importantes, que são as palmeiras e o sabiá, para renovar seu amor pelo Brasil, para falar do Brasil, falar da saudade que ele tinha do Brasil. Então é muito importante esse poema, a Canção do Exílio, muito importante e que faz a gente refletir sobre a nossa identidade, sobre o povo brasileiro. Outro tópico importante. Na inovação tecnológica, enfatizamos os satélites que possibilitaram as comunicações em tempo real, se traduzindo em um forte elo de modernidade. Ou seja, nesse tópico que nós vamos falar aqui agora, que nós estamos falando, que é o tópico da inovação tecnológica, a gente enfatiza que os satélites contribuem muito para o desenvolvimento das comunicações. Então, isso é a criatividade do ser humano, que fez criar os satélites para desenvolver essa capacidade de comunicar melhor, de fazer com que o ser humano pudesse ter uma comunicação melhor uns com os outros. Então, o satélite foi uma grande inovação tecnológica, porque através de satélites possibilitou outras tecnologias e facilitou o comunicar humano entre as pessoas. E no pensamento, agora vamos falar do pensamento, outro tópico importante. No pensamento, destacamos as questões filosóficas de Friedrich Nietzsche, Karl Marx,
Friedrich Engels, Arthur Schopenhauer, que revolucionaram o pensamento filosófico e trouxeram questionamentos a serem debatidos para uma sociedade em ascensão. Ou seja, esses filósofos contemporâneos, não os filósofos que a gente estuda tanto, mas esses filósofos contemporâneos, também com a sua criatividade no pensar filosófico, eles deixaram uma grande contribuição para a evolução humana, para a sociedade humana, para o coletivo, porque através de seus pensamentos, como Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que deixou seu pensamento, Karl Marx, que é o pensamento econômico, da economia, no campo filosófico, o Engels, Friedrich Engels também, no campo filosófico da economia, da ciência econômica, e também Arthur Schopenhauer, que é alemão também, como Karl Marx, e também outros, que também deixaram a sua contribuição, deixaram a sua capacidade de interpretar o mundo, entender o mundo e repassar esse conhecimento às outras pessoas, que através desse conhecimento as pessoas puderam entender o mundo e entender a sociedade. O que é mais importante é isso. Neste percurso humano, em nossa contemporaneidade, ser criativo é mais do que criar um invento, é aprofundar as reflexões para um novo paradigma que estará sempre em constantes transformações históricas, é o que eu falei, que no percurso da contemporaneidade humana, o ser criativo, ter a criatividade, não é só criar um invento, que é importante, que vai trazer mudança à sociedade e ao mundo, mas também, no caso dos pensamentos dos filósofos contemporâneos, que eu já elenquei, eles também vão trazer muitas reflexões, vão ser criativos, vão trazer muitas reflexões e vão fazer que haja um paradigma, uma mudança no pensar humano, que vai sempre estar em constantes transformações, em constantes evoluções históricas, que vão mudar o mundo, vão mudar a sociedade. Outro tópico importante, o contexto do globo é diverso. Com isso, devemos criar as condições para uma criatividade humanista, onde todas as pessoas estejam engajadas em um caminhar de possibilidades duradouras e pleno de sabedoria. É outro tópico importante, que o contexto do globo, da coletividade, ele é diverso, e com isso devemos criar as condições para uma criatividade humanista. O que é uma criatividade humanista? Uma criatividade onde todos estejam engajados, interligados, incluídos. É a criatividade humanista, onde todos possam participar. Não pode ser uma coisa isolada, um movimento estático, parado. Não, ele deve ser um movimento que ande para frente, um movimento evolucionista. Então, essa criatividade humanista ela é de fundamental importância para que todos possam estar incluídos na coletividade no mundo. Outro tópico importante. O tempo, no sentido da criação humana, deve ser aproveitado para difundir ideias que tragam importância ao viver humano em todas as suas circunstâncias. É outro tópico importante. Que o tempo, no sentido da criação humana, quer dizer, no devagar da história, no contexto da história, que na criação humana, o tempo, ele deve ser aproveitado para difundir ideias importantes, ideias que tragam importância ao viver humano, à sociedade, e tudo que está à sua volta, em todas as suas circunstâncias. Então, o tempo é fundamental para que o ser humano possa criar, possa evoluir e possa trazer algo que vai fazer a diferença no mundo. Outro tópico importante, a dinâmica da criatividade remonta aos tempos pré-históricos, onde o ser humano, para sobreviver, descobriu o fogo através do atrito de uma pedra com outra, e com isso possibilitou grandes invenções no percurso da história e facilitando a nossa vida cotidiana. Ou seja, a criatividade humana, a dinâmica da criatividade humana, ela remonta a muitos anos atrás, remonta ao período antigo, da antiguidade da humanidade. E ela vai até o período pré-histórico, onde o ser humano, por necessidade, por sobrevivência, na sua
sua observação criativa, ele observou que pegando uma pedra e batendo uma com a outra e tendo um atrito, ia gerar uma faísca. E com isso, ele também passou a fazer esse ato e com isso descobriu o fogo, que foi uma grande revolução para aquela época. E com isso, com a revolução do fogo, com a invenção do fogo, possibilitou que criasse outros inventos, criasse outras inovações tecnológicas que vieram facilitar e trazer uma nova vida para o ser humano, uma nova tranquilidade para o ser humano, uma sociedade evoluída, uma sociedade que andasse para frente. E se já pensou se não tivesse existido a descoberta do fogo, muitos inventos que existem hoje não iriam existir, como, por exemplo, o avião, né? O carro e tantos outros inventos que nós temos e que não entendemos, né, que a sua função é importante. Então, se não tivesse sido descoberto o fogo, não teríamos tido essas inovações tecnológicas, não teríamos tido a invenção do avião, a evolução do avião, que através da turbina que sai o fogo, o avião voa, né? O avião decola, e também o carro também, que através da combustão, através do fogo também, faz o motor do carro girar e o carro andar em movimento. Então, se não tivesse tido a invenção do fogo, nenhuma dessas inovações tecnológicas teria existido, porque tudo é um estágio, tudo é um processo. No diálogo mútuo com a vivência, o ser humano soube absorver da criatividade e com ela faz criar uma atmosfera que possa imprimir o sentido de existir, seja individual ou coletivamente. Ou seja, no diálogo mútuo do ser humano consigo mesmo, com os outros, ele soube absorver, né, a criatividade e com ela ele criou uma atmosfera que pudesse imprimir um sentido novo, né? O sentido de existir, seja individual, né, na sua capacidade individual, na sua melhoria individual, seja no coletivo, né, melhorando a vida das pessoas coletivamente. Então, através da criatividade, o ser humano evoluiu tanto pessoalmente como coletivamente. Então, é importante analisar isso. Por fim, a criatividade é o grande divisor de águas de uma sociedade evoluída, que atende às expectativas dos outros semelhantes e procura se inserir em um pensamento para a posteridade. Isso é importantíssimo, porque a criatividade ela é o grande divisor de águas, né? Sem a criatividade, o ser humano evolui, o ser humano desenvolve e o ser humano chega ao patamar que ele quer chegar, que ele quer alcançar. Sem a criatividade não existe evolução, não existe transformação e não existe inovação, o que é mais importante, porque ele não vai se desenvolver, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então a criatividade foi o divisor de águas que fez que a sociedade evoluísse e atendesse às suas expectativas dos outros semelhantes e procurar se inserir no pensamento para uma posteridade, ou seja, a criatividade fez deixar legado para que as outras gerações que viessem mais adiante, a posteridade, pudesse desfrutar dessas inovações. Então, o importante é isso. Em suma, a criatividade eterniza o pensamento para possibilitar um símbolo de convicção que muda o mundo para uma nova ação na suprema afirmação de uma era de evolução. Então, a criatividade, ela eterniza o pensamento, ela faz com que o pensamento fique deixado como um legado para as próximas gerações, um legado para que entender que o ser humano reflete, analisa, pensa e transforma, um legado para mostrar que sem a criatividade, o ser humano ele não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a criatividade eterniza o pensamento nesse sentido, porque ela vai deixar um princípio de transformação do mundo, de transformação da sociedade, como um símbolo de convicção, um símbolo que muda o mundo e deixa uma nova ação na suprema afirmação de uma era
de evolução. Então, o ser humano vai evoluir. Ele não vai ficar parado, ele não vai ficar estático, ele vai para frente. Então, o importante a gente entender é que isso, a criatividade, ela faz transformar o ser humano. Ela faz fazer com que o ser humano seja um ser humano protagonista do seu tempo e da sua história. Agora, vou deixar o pensamento para vocês. Criar é postular uma realidade transformadora, que revela um tempo e um novo incluir, de uma plena sociedade evolutiva que irá surgir. Ou seja, o criar é postular. O que é postular? É ter uma realidade transformadora, que revela um tempo e um novo incluir, ou seja, vai incluir várias pessoas, o criar. Vai incluir vários indivíduos, vários outros indivíduos, várias outras pessoas. E com isso vai ter uma plena sociedade. Uma sociedade evolutiva que vai surgir, que vai acontecer, que vai se ver em todas as eras. Porque ela não vai ficar parada, ela vai sempre para frente, ela sempre evolui, ela sempre constrói, ela sempre cria, ela sempre remodela e ela sempre está em constante transformação. Então, criar, ele sempre muda, ele sempre evolui e ele molda um pensamento de inovação do ser humano, que o ser humano está sempre se inovando, ele está sempre evoluindo e está sempre se renovando. Com isso, pessoal, terminamos mais um vídeo com esse tema tão sugestivo, tão importante, que a criatividade eterniza o pensamento. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento a todas as pessoas. Espalhe o conhecimento, porque o conhecimento molda o ser humano, o conhecimento traz desenvolvimento às pessoas. Se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos. Muito obrigado.